Chegamos para mais um correspondente médico. Já quero adiantar a você que a gente trouxe um assunto aqui, TEA, transtorno do espectro autista. Bombou. Tantas perguntas, tantos comentários que a gente vai voltar a esse tema hoje, então já quero novamente abrir a portinha da participação para você. Quer mandar participação, quer mandar pergunta, comentário, hashtag correspondente médico, viu? Bombou, por isso a gente volta ao tema, não é, doutor Fernando? Vamos aqui trazer ainda mais informações para quem convive com alguém que tem TEA e outros assuntos mais, evidentemente. Bem-vindo. Muito obrigado, Elisa, é isso mesmo. Você traz as dúvidas. As pessoas querem saber e a gente está aqui para responder e vamos trabalhar. Vamos trabalhar para já. A gente começa o nosso quadro de hoje com uma notícia de que o ex-jogador Pelé foi diagnosticado com infecção urinária. E por que isso deixa o quadro de saúde do rei do futebol sensível? Porque ele já está internado em São Paulo para tratar um câncer no cólon. Isso desde o último dia 13. Volta e meia, Pelé tem voltado ao hospital. A gente sempre noticia isso aqui para você. E agora, de acordo com o boletim médico, a doença foi descoberta através de exames de rotina e que, por isso, Pelé vai precisar ficar mais uns dias no hospital. Os médicos reforçaram que o quadro do ex-jogador é estável e que em breve ele deve receber alta. Doutor Fernando, a baixa imunidade de Pelé por causa do câncer pode ter de alguma maneira facilitado essa infecção que ele está enfrentando agora? Pode sim, Elisa. A gente sabe que o sistema urinário ele tem um papel muito importante que é na liberação tanto da água em excesso como também de solutos e alguns produtos do próprio metabolismo, mas a urina tem que ser estéril. Se de alguma forma existe uma bactéria, um fungo, enfim, algum agente diferente do normal, provocando ali uma infecção, a gente tem então um quadro de infecção urinária. E sem sombra de dúvida, o fato de existir tratamentos ou até mesmo condições em que o sistema imune ele fique rebaixado no seu funcionamento, isso predispõe a essa perda de briga e com isso então o micro-organismo pode vencer. E aí, enfim, precisa tratar, precisa receber tratamento específico, antibióticos para eliminar a bactéria em questão. Doutor Fernando, aproveitando que a gente está falando desse assunto, parece uma obviedade, né? A infecção urinária, todo mundo sabe o que é. Mas o que exatamente acontece? Uma infecção urinária tem relação com o quê? Bom, Elisa, a gente tem os rins que são responsáveis por filtrar o sangue. Basicamente é isso, retirar o excesso de toxinas e de líquido do próprio corpo físico. Essa urina é produzida, desce pelos ureteres, que fica dentro da bexiga, que tem uma característica elástica que dá para a gente a possibilidade de vida social. Ou seja, eu acumulo urina e de tempos em tempos, então, eu vou ao banheiro eliminá-la através da sua liberação pelos esfíncteres que relaxam e que sai, então, pela uretra. Todo esse sistema, ele tem que ser estéril. Não tem motivo para existir qualquer micro-organismo nessa região. Quando um micro-organismo fica dentro desse contexto, a gente tem então o que a gente chama de infecção urinária, que pode ser diagnosticado por um exame de urina e que muitas vezes traz um quadro clínico que é muito desagradável. Pode ter dor embaixo do ventre, pode ter sangramento na urina, pode ter a urina com cor alterada, com cheiro típico, febre e mal-estar. Por isso que toda atenção precisa ser levada em consideração, lembrando o seguinte: pode parecer um quadro simples, mas muitas vezes pode ter uma complicação bastante grave. A gente chama isso de urosepsis, quando essa bactéria que tem como ponto de impacto inicial o organismo, a infecção desse sistema, mas se espalha para o corpo todo. É tudo isso que a gente não quer que aconteça. Não queremos, estamos do lado de cá torcendo por essa melhora sempre. Próximo tema que a gente traz aqui para vocês é da cantora Paulinha, da famosa banda de forró, banda nordestina Calcinha Preta. A cantora segue internada na UTI e em coma. O que aconteceu? A Paulinha passou mal este mês e foi diagnosticada com insuficiência nos rins. Só que desde então o quadro de saúde dela só piorou. A cantora foi transferida para a UTI do hospital poucos dias depois, onde permanece internada, está em coma e com complicações neurológicas. Doutor Fernando, a gente está falando de uma cantora e que, puxa vida, faz um sucesso danado no Nordeste, levando a banda aí sempre a tantos locais, a tantas cidades. Ela tem 43 anos, uma vida aparentemente bem ativa, não é? Sempre muito disposta em cima do palco por causa dos compromissos profissionais. O que pode exatamente levar uma pessoa jovem, uma jovem mulher, e nessa situação a desenvolver um problema renal tão grave como o dela?
Elisa, quando a gente olha o funcionamento do rim, a gente pode dizer o seguinte: existem 3 motivos para um indivíduo desenvolver uma insuficiência renal aguda. Motivos pré-renais, ou seja, antes do próprio órgão. Por exemplo, a pessoa está desidratada, ela está com baixa pressão, e isso pode fazer com que o funcionamento do rim fique comprometido e abra um quadro de insuficiência renal. A outra questão é um problema no rim propriamente dito. Então, de repente, a utilização de alguma substância, por exemplo, um anti-inflamatório, um antibiótico que seja, ou alguma outra substância que venha a de fato agredir as células renais, que seria a insuficiência renal, no caso renal propriamente dito. Ou então a pós-renal, por exemplo, pessoas que têm pedras nos rins e têm uma obstrução dos uretérios ou da própria bexiga e faz com que essa urina não consiga ser eliminada e provoca uma lesão de trás para frente. Na verdade é o seguinte, sendo ela jovem, sendo muito ativa, eu particularmente fico preocupado, primeiro, com a questão da própria hidratação e às vezes com a utilização de alguma substância, um anti-inflamatório, alguma coisa assim que pode parecer até mesmo inocente, mas pode ter provocado uma lesão renal aguda, levando ao desenvolvimento desse quadro clínico. Doutor, nos últimos boletins foi destacada uma situação neurológica da cantora. Quais fatores exatamente podem agravar essa condição neurológica, ou seja, um problema renal tão grave que acabou evoluindo e agora apresenta esses problemas neurológicos? Elisa, quando o rim ele deixa de funcionar, obviamente você precisa fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Algumas substâncias podem ficar acumuladas dentro da corrente sanguínea e precisam ser eliminadas, mas não são eliminadas. E entre elas, a gente pode imaginar a ureia, entre outras, até a questão do próprio equilíbrio do ácido dentro do próprio corpo, pode levar a um comprometimento da função do cérebro. E isso induzir o indivíduo a entrar ao coma e até mesmo ter pressão intracraniana elevada. Por isso que é muito importante estabelecer rapidamente um tratamento, como por exemplo uma hemodiálise, para ajudar a equilibrar a quantidade desses solutos e dessas substâncias e até mesmo da quantidade de água dentro do próprio corpo. Então é uma situação que pode ter uma evolução bastante grave se você não tem um diagnóstico e uma atuação médica rápida. Vou deixar aqui o recado, porque a equipe da banda está fazendo um apelo na rede social, compartilhando doação de sangue, o pedido de doação de sangue para a cantora. Então você que de repente pode doar, que está na região do Nordeste, que tem ali alguma proximidade com essa região onde ela está internada, vai lá nas redes sociais da banda de forró Calcinha Preta, viu? Para saber como exatamente fazer essa doação. E mais do que isso, além da doação, compartilhar boa energia e orações e tudo aquilo que você puder compartilhar com a cantora Paulinha à distância. Nós desejamos melhoras a ela, com toda certeza. Seguimos por aqui, doutor Fernando Gomes. Vamos ao assunto que foi um sucesso. É impressionante a quantidade de mensagens que nós recebemos sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Esse assunto repercutiu tanto, repercutiu muito, que a gente vai trazer aqui algumas mensagens e perguntas que podem ser parecidas com as dúvidas que você tem. E tem uma dúvida de muitos pais e de muitas mães, doutor, que a gente já vai colocar aqui na primeira questão, porque o Jonas Martins perguntou o seguinte: uma coisa que uma especialista me disse e fiquei curioso é, o TEA é 100% genético. Ou seja, alguém na genealogia tem, porém, de todos os parentes próximos que temos, não há nenhum diagnóstico. Isso é correto? Ele fez a pergunta. E aí, doutor? É assim, esse tema bomba porque cada vez mais a gente vem detectando a presença do TEA em diversos pessoas, adultos, crianças e jovens. Isso é até uma coisa curiosa que chama atenção e faz com que a gente então preste atenção de uma maneira diferente, né? A gente tem a tendência a pensar que sempre pode ter uma causa específica, como por exemplo a causa genética, mas a gente sabe que pode existir uma influência multifatorial. Sim, é muito complicado você falar que é 100% genético. E mesmo que seja 100% genético, não significa que toda forma de transmissão genética ela seja da mesma maneira, porque o pai tem, o filho ou a filha vão ter e assim sucessivamente. A transmissão dessa informação genética, ela pode ser diferente. Tanto é interessante que a gente sabe que mesmo os gêmeos que são idênticos, né, eles acabam tendo uma coincidência quando um tem TEA, de 40% a 60%. Então, ou seja, não é 100%, mostrando que, na verdade, existe uma influência a mais do que simplesmente a questão genética propriamente dita. E esse número reduz para 25% quando são gêmeos fraternos, né, gêmeos não idênticos. Então, isso faz com que a gente entenda que existe uma diferença, na verdade, uma complexidade em se avaliar o motivo e a causa do porquê as pessoas têm TEA.
Doutor Fernando, sabe que no meio das mensagens, muitos relatos, as mensagens às vezes vinham carregadas com informações assim: meu filho tem grau leve, minha filha não fala, ou minha filha fala, mas não olha nos olhos das outras pessoas, meu filho tem crises, a minha filha tem crises de choro. E aí eu fiquei pensando, será que é dividido por níveis? E compartilho aqui com o senhor a pergunta: existem níveis de autismo? Fraco, médio, forte? Elisa, do ponto de vista funcional, a gente pode utilizar essa classificação até mesmo para entender e ajudar as pessoas, né? Tanto o indivíduo que tem TEA, como também as próprias famílias e comunidades, a como lidar da melhor forma para oferecer qualidade de vida. A gente chama de nível 1, ou autismo leve, pessoas que têm uma certa independência, conseguem ter uma vida relativamente normal, conseguem estudar, trabalhar, muitas vezes constituem família, compreendem e cumprem regras e rotina, estudam e trabalham, como eu falei, e se relacionam socialmente. Existem algumas dificuldades, mas muitas vezes é fácil de perceber que essa pessoa consegue se inserir. É lógico que quando você olha com uma lente de aumento, você consegue traçar características e até mesmo compreender que tem um funcionamento um pouco diferente nessa situação. Mas aqui você vê, na verdade, uma alta funcionalidade. Quando a gente vai para o nível 2, que acaba sendo chamado de autismo moderado, essas pessoas precisam de mais auxílio no dia a dia. Elas não têm aquela mesma independência das que apresentam grau 1, nível 1 ou grau leve. Precisam de apoio para se socializar, muitas vezes aprendendo e desenvolvendo estratégias, e sua própria psicologia pode ajudar com terapias específicas para entender as regrinhas, né, de empatia e de como funcionar com as outras pessoas, tanto para criar laços de amizade, como simplesmente para conviver com colegas, o que é muito importante, né, até para você trabalhar, para você poder ir na escola e para você viver em família e sociedade. Tem dificuldade na comunicação, isso fica um pouco mais nítido e apresentam muitas vezes crises de estresse e frustração, como se de repente, na verdade, caísse a ficha e toda aquela situação ela trouxesse alguma angústia. Então, por isso que é sempre muito importante a questão do reforço positivo e entender essa situação. E existe um nível que vai além, Elisa, que é o nível 3, né, que é o autismo severo. Tem, na verdade, uma iniciativa limitada, você já nota, na verdade, que precisa de um suporte adicional, tendem a se isolar socialmente. Então, muitas vezes, o próprio contato ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, mesmo pelas pessoas mais próximas. Aqui eu me refiro ao pai, à mãe, aos irmãos. Tem grande dificuldade de comunicação e apresenta, muitas vezes, um comportamento nitidamente repetido. Vamos às perguntas então, doutor Fernando Gomes, estou aqui prestando atenção em todos esses detalhes e o quão sensível é de conseguir identificar, não é, doutor? Por isso vamos às participações. Olha lá, o Carlos Melo disse: meu irmão Felipe é autista, ele tem hoje 12 anos. Os primeiros sintomas apareceram com 3 ou 4 anos. A fala que não saía, os sons que incomodavam, o faziam passar mal e o comportamento repetitivo. Doutor Fernando, sensibilidades ao som, por que de vez em quando isso pode aparecer no diagnóstico de TEA? O que se nota é que quem tem TEA muitas vezes tem uma sensibilidade muito aguçada, principalmente a essa informação auditiva. Então, o que para a gente muitas vezes acaba sendo um ruído de fundo e você consegue suprimir, a pessoa que tem uma sensibilidade a mais, ela fica extremamente irritada. E uma coisa interessante no comentário que ele fez, né? Olha, os sintomas apareceram com 3, 4 anos. Muitas vezes, Elisa, o que acaba acontecendo é que a criança vem desenvolvendo normalmente e, de repente, ela começa a involuir, a voltar para trás. Então, a criança fazia contato visual, a criança estava esboçando até mesmo o próprio desenvolvimento da linguagem falada e, de repente, ela deixa de falar, ela volta para trás e começa a ter alguns comportamentos que, na verdade, já tinha abandonado anteriormente. Então, você pode imaginar o seguinte: qual que está o desafio aqui? Primeiro, a gente reconhecer a situação e, segundo, acolher essa criança de uma forma adequada. Existe técnica, existe terapia multidisciplinar e, principalmente, o entendimento de toda a família para que a gente consiga, na verdade, ter uma qualidade de vida e uma inclusão social mais eficiente. Próxima pergunta que temos aqui, ó, Jamila Lara. Sou mãe da Manuela e do Matheus, um garotinho autista de 8 anos. Com o diagnóstico do Matheus, eu me senti muito perdida, muito sozinha e nada conhecia sobre o autismo. Criei uma maternidade autista para ser uma ponte para outros pais no processo de desenvolvimento do filho. Olha só que maravilhoso, hein, doutor? Ela enfrentou uma situação de desafio e ainda criou ali mais força para conseguir se comunicar com outros pais. É comum, doutor, essa sensação de insegurança, um susto ou até uma frustração por meio das mães e dos pais, como se a culpa fosse deles, né? Mas o que é que eu fiz de errado? Por que é que eu não consegui ser eficaz como mãe e pai? Será que a culpa, a responsabilidade é minha por esse autismo?
Elisa, você está falando um assunto extremamente importante, que é essa questão que muitas vezes vem para os próprios pais, uma sensação de culpa. E muitas vezes a pessoa fica aborrecida, entristecida, se tem até tendência a um diagnóstico como depressão, pode entrar em depressão, e é o que a gente menos quer, porque na verdade esse indivíduo vai precisar de um suporte bem acolhedor e inteligente por parte dos pais. Então sempre que a gente fala, a gente instrui as pessoas, a gente coloca a luz sobre o assunto, toda essa questão do preconceito e do não entendimento da situação vai caindo por terra abaixo. E o que a gente faz é favorecer, na verdade, o desenvolvimento das pessoas. Você pega, por exemplo, o Marcos Mion, tem o Romeu, e ele traz a público isso e conversa numa boa. Eu tiro o chapéu para ele, porque na verdade isso facilita muito o nosso trabalho e principalmente leva amor para todas essas pessoas e faz com que a gente desenvolva o nosso trabalho de, na verdade, entender que a sociedade é um bem de todos nós e se a gente tem um mundo melhor, que consegue olhar de uma forma diferenciada para todos esses assuntos, a gente consegue viver muito melhor. Doutor Fernando, para a gente poder encerrar, eu vi que muitas mães e pais procuraram diferentes alternativas para conseguir ali uma vida melhor para os seus filhos. A Catiusca Medeiros, por exemplo, disse que com quase 2 anos o filho dela não falava nada, não olhava nos olhos e que eles começaram a perceber que ele não se interessava por crianças. E a escola chamou dizendo, o seu filho não faz as atividades com os pares dentro da escola. Esse é o relato da Catiusca Medeiros. Além disso, muitas mães e pais, doutor, disseram alguns especialistas que eles procuram. Então, para a gente poder encerrar compartilhando aqui com quem nos assiste, o que procurar exatamente, doutor? Porque a Dana disse psicóloga, pediatra, neurologista, psiquiatra. E o Jailson ainda pergunta, que exame é eficaz para detectar o autismo? Então, só para a gente encerrar e passar essa mensagem, quem os pais devem procurar? Elisa, via de regra, uma criança é acompanhada por um pediatra e muitas vezes funciona como se fosse um clínico geral que vai ajudar nesse processo de triagem inicial e direcionar para onde acaba sendo melhor. Então, a gente tem a neurologia infantil, a psiquiatria infantil, sem sombra de dúvida, a psicologia e as demais terapias que compõem um time multidisciplinar vão ser capazes de acolher, ajudar no processo diagnóstico. Não existe um exame de imagem, um exame de sangue ou um exame eletrofisiológico que possa dar o diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, mas muitas vezes exames são realizados para se descartar outras situações ou alterações que podem, na verdade, estar acompanhando ou até provocando um quadro relativamente semelhante. Feito esse processo, que acaba sendo um processo um pouco extenso e detalhado de diagnóstico, cabe, na verdade, a criança entrar num processo de reabilitação e a família, de uma forma muito inteligente, acolher e conduzir da melhor maneira possível. A gente sabe que o reforço negativo não funciona. Reforço negativo é bronca, é bullying, é restrição. Isso aumenta o nível de estresse, isso diminui a autoestima e ninguém ganha nada com isso. E existem estratégias que a neurociência, na verdade, já vem desenvolvendo para justamente acolher essas crianças e esses indivíduos de uma forma extremamente satisfatória. E sejam sempre bem acolhidas as crianças e também os adultos, né, que têm TEA. Doutor, obrigada, por essa aula. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, não tem espaço para preconceito quando a gente fala de TEA e desse assunto. O que tem, na verdade, é a necessidade da gente conhecer cada vez mais e levar informação a todo mundo. Se cuidem. Bom, amar e respeitar sempre. Este foi mais um Correspondente Médico.